Em 20 de janeiro de 1912, em distrito pobre de Buenos Aires, Argentina, nascia Romero Rómulo Cristiani Frazelli, que era uma família italiana, mas que você deve conhecer pelo nome ou pelo pseudônimo de Juan R. Posadas. Nos últimos anos, principalmente em fóruns de pessoas cronicamente online e com interesse por política, uma vertente do comunismo parece ressurgir das cinzas, mas mais com uma piada do que qualquer outra coisa. Nomeada de posadismo, essa é uma vertente desenvolvida pelos líderes do grupo Quarta Internacional, um grupo argentino trotskista, já que o pseudônimo Posadas era originalmente usado por todo o coletivo. Hoje eu tentarei explicar o que é o posadismo, tanto ele em seu período histórico, como em seu renascimento como um meme na internet. O movimento posadista, historicamente, existiu de 1962 até 1981, com a morte de Posadas, e inclui sua própria organização internacional, com partidos espalhados por diversos países, principalmente na América Latina. O surgimento da Quarta Internacional Posadista se deu quando a Quarta Internacional, original, fundada por Trotsky, se fragmentou, com Posadas, que na época era líder do Comitê da Quarta Internacional para Assuntos Latinos, tomando para si o Secretariado Latino. Por mais que inicialmente isso deu certo, o autoritarismo de Posadas fez com que cada vez mais membros deixassem a Internacional, o que ele próprio via como uma forma de limpeza daqueles que não poderiam contribuir, ou que eram inexperientes demais para a causa, o que fez com que, no fim das contas, apenas 1000 membros se mantivessem no pico da organização. Com a morte de Posadas em 1981, o movimento, já enfraquecido pelas perseguições internas e pelas ditaduras latino-americanas, se desfez quase que completamente. Mas, então, como ele ressurgiu logo agora? Bem, a partir das décadas de 1970 e 80, muitas ideologias que tentavam unir o comunismo a pautas não tão habituais, fugindo da ortodoxia pregada pela maior parte dos partidos comunistas da época, começou, muito por influência das jornadas de maio de 1968. Dentre essas, existiam aquelas mais filosóficas, que possuem sentido, como o situacionismo, o autonomismo, que são interpretações do marxismo e da situação da classe trabalhadora, enquanto outras ficaram marcadas na história como absurdas, como o comunismo de luxo automatizado, e viraram com o tempo piada nos grupos mais intelectuais do marxismo. O posadismo, mesmo na época que existia como movimento formal, mal era levado a sério pelos próprios trotskistas, muito por conta de que Posadas tinha posições de falas questionáveis, como desde que a tecnologia iria substituir as relações sexuais em um futuro socialista, e que no comunismo não haveriam mais piadas. Com o próprio Posadas, quando no comando da Internacional, fazendo comentários ou ativamente investigando a vida sexual dos militantes, já que é ilegal militantes terem relações sexuais que não tivessem propósito único de reprodução, baseando-se no próprio casamento. Ah, e claro, Posadas também é amplamente conhecido por defender a ideia de que o comunismo só poderia ser implantado após uma guerra nuclear e que os alienígenas viriam até a Terra para ajudar a construir o comunismo intergaláctico. E foi por esse motivo que o posadismo foi escolhido como a galinha dos ovos de ouro dos memes de esquerda. Por mais que Posadas só escreveu de fato sobre o assunto de astronaves e extraterrestres uma vez, em 1968, com os outros textos sobre o assunto sendo escritos por outros líderes do grupo. Como bem apontado no livro Eu Quero Acreditar, Posadismo, OVNIs e Comunismo do Apocalipse, Posadas só escreveu sobre o assunto para dar uma direção ao assunto nos grupos internos, e não para transformar isso em um dos pontos principais do movimento. Inclusive, por mais irônico que possa parecer, os posadistas foram os principais grupos radicais durante a Revolução Cubana, defendendo a tomada de Guantánamo, apoiando quase que incessantemente Che Guevara, com os posadistas realizando marchas e manifestações na cidade de Guantánamo na tentativa de ocupar a base americana, com isso colocando em risco a política de convivência pacífica proposta pela União Soviética para com os EUA, que levou à supressão do movimento posadista em Cuba. No final das contas, a coisa que mais faz o posadismo de piada é o personalismo do próprio Posadas, que, com políticas tão radicais, como já citada proibição do sexo, fazia com que qualquer coisa fosse possível. De fato, porém, Posadas considerava uma guerra nuclear como inevitável,
e por isso defendia que grande parte dos esforços das organizações comunistas deveriam ser voltados para a criação de abrigos e a sobrevivência da classe trabalhadora, para que após o apocalipse ela pudesse reconstruir o mundo. O foco na ufologia nunca foi oficialmente aceito pelo próprio Posadas, e sim adotado por comunidades, por mais que, tivesse sido de fato majoritário. Posadas apenas acreditava que o socialismo seria a única forma de chegar a tal ponto de viajar ao espaço livremente. Então, logicamente, os aliens deveriam ser todos socialistas. Como todo movimento personalista e messiânico, o posadismo se tornou uma piada por conta das próprias hipocrisias e dilemas de sua principal figura. Como todo movimento assim, acaba por despertar o fascínio de muitos, por mais que seja de maneira negativa ou irônica. O posadismo não voltou só por ser absurdo, e sim por, além disso, mexer com temas que são discutidos até hoje, justamente de uma maneira absurda e quase caricata.